Tudo bem com vocês? Graças a Deus, que bom que estamos aqui. Desde ontem, quando eu cheguei em casa, fui orar para dormir, já comecei a pensar e meditar na palavra, na mensagem de hoje, por volta de umas 10 da noite. E ali eu já senti o Senhor falando comigo que nós seremos elevados a um outro nível de batalha. E hoje, isso continuou, queimando no meu coração. E eu sei que todos nós temos enfrentado muitas batalhas. Eu sei que talvez alguma área da sua vida esteja bem, mas outra área você esteja enfrentando uma batalha. Talvez mais de uma área da sua vida você esteja enfrentando um desafio. Mas eu tenho certeza e convicção de que quando o Senhor nos prepara para uma palavra assim, é porque na verdade Ele quer nos fortalecer para que possamos usar armas espirituais e vencer essas batalhas. Existem batalhas que Deus vence por nós. Tranquilo, eu já vivi isso. Às vezes um negócio que eu achei que ia dar uma zebra, um problemão, de repente, fluiu, aconteceu. Eu falei assim, uau, Deus me poupou assim. Que alegria, que bênção, como Deus me poupou, né? É uma outra mensagem, eu só estou introduzindo aqui a ideia, mas eu já falei com vocês que às vezes Deus nos poupa. É quando você nem percebe a batalha, você nem percebeu nada, o inimigo estava armando uma para te arrebentar, e Deus foi e te poupou, você nem viu. Aí, às vezes foi um pneu que furou, aí você fala assim, é um pneu que furou, Deus estava te poupando, Deus estava te guardando. Outras vezes Deus nos livra. O que é livramento? É quando você vê o perigo, mas você não é atingido por ele. Deus poupar, você nem viu, você nem percebeu, talvez foi uma coisa assim, normal do cotidiano, e Deus estava poupando você das armadilhas do inimigo. Outras vezes Ele vai dar livramento, e o livramento é você ver o perigo, e de repente você saiu sem nada, sem nenhum arranhão, Deus te livrou. Só que tem momentos e lutas que nós vamos ter que passar. Tem coisas que nós vamos ter que enfrentar, tem batalhas que nós vamos ter que passar, mas é nessa hora que nós vamos perceber que Deus nos sustenta, amém? Então às vezes Ele poupa, às vezes Ele livra, mas em todo o tempo Ele está nos sustentando. Ele não poupou Daniel da cova dos leões, não livrou Ananias, Azarias e Misael da fornalha, mas Ele estava o tempo todo com eles, amém? E é isso que eu quero falar com você. Porque o Senhor me falou de batalhas que nós temos que enfrentar, mas a gente tem que ter a convicção de que Ele vai nos sustentar nessa batalha, amém? É esse exatamente o tema da minha mensagem, o outro nível da batalha. 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, quando se fala em 1 Samuel 17, é lógico que você já sabe qual é o texto, e então fica até mais fácil da gente trabalhar aqui. Então eu vou ler só aqui o 11 e a gente vai lembrar da história. Ao ouvirem as palavras do filisteu, que é o Golias, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Queridos, esse é o momento da batalha de Israel contra os filisteus. Eles estão no vale de Elá, como você sabe, e ali naquele vale, eles estão com uma estratégia de guerra que era escolher um campeão de cada exército, um campeão de cada nação, que se enfrentassem aquele que perdesse, então perdia a batalha, e quem ganhasse, ganhava a batalha. Isso sem expor todo o exército. Então, o exército filisteu já tinha feito sua escolha. Eles tinham escolhido Golias, que era o rei da cidade de Gate, da nação de Gate.
já tinham escolhido Golias, mas lá em Israel estava indefinido. Eles não sabiam quem ia batalhar, quem ia enfrentar o gigante, quem ia enfrentar aquela batalha. E durante 40 dias, você sabe, Golias vinha de manhã e vinha à tarde e fazia o desafio, lançava o desafio. Do versículo 1 até o versículo 10, você vai vendo as palavras de Golias. É mais ou menos assim, colocando pavor no povo: eu vou arrebentar vocês, eu vou acabar com vocês, eu vou destruir vocês, vocês podem chamar quem vocês quiserem, já era, acabou para vocês, ponto final, não tem mais saída, não tem mais solução, essa batalha já está perdida para vocês. E todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, e aqui no versículo 11 fala assim, que Saul e todo o exército estavam ouvindo as palavras do filisteu, ouvindo as ameaças do filisteu, e eles ficaram assustados e amedrontados, eles ficaram apavorados. E é nessa hora, querido, que nós temos que tomar cuidado, para que nossa fé não seja desconstruída. Porque muitas vezes, diante de grandes ameaças propriamente ditas, eu vou me separar de você, eu vou largar você, eu vou te mandar embora, eu vou sair desse emprego, eu vou sair dessa igreja, eu vou te pegar na rua. Eu ouvia isso demais, gente. No final da aula, lá no final da aula a gente conversa. Meu Deus, era tenso, hein? Era tenso. E ali a gente teve que aprender a se defender, não é verdade? Mas enfim, voltando aqui, as ameaças muitas vezes vão desconstruindo a nossa fé. É quando alguém lança uma palavra, ele diz que não vai dar certo para você, isso aí não é para você, você não tem esse dom, você não tem esse talento, você não tem esse chamado, você não tem isso, não tem aquilo, não tem unção, vocês já perderam, já foi, e muitas coisas estão nos ameaçando, e muitas vezes nessa hora nossa fé começa a ser desconstruída, e aí a gente fica com a batalha no nível raso, no nível da ameaça, Eu quero ir direto no ponto e falar para você: você vai enfrentar essa batalha, vai levar essa batalha para um outro nível, vai vencer essa batalha e você vai construir uma fé forte, uma fé realmente consolidada, uma fé realmente resistente, uma fé que não se abala diante de pequenos desafios. Dá um aplauso mesmo ao Senhor, glorifica Ele, aleluia. Quando você se expõe demais às mensagens do inimigo, isso começa a minar a sua fé, e sua vida fica abalada. Olha o versículo que nós lemos. Saul, que já era guerreiro, ele já lutava, ele já fez isso antes, o exército já tinha lutado, já tinha feito isso antes, mas eles ficaram amedrontados e apavorados, por causa das mensagens que eles estavam ouvindo. E aqui eu entro no primeiro ponto dessa mensagem com você: construa sua fé baseada no caráter de Deus. Construa sua fé baseado no caráter de Deus. A sua fé precisa ser baseada no caráter de Deus, e não naquilo que você pode. Por quê? Porque às vezes é o seguinte: fé é com a gente, sim ou não? Fé é com a gente. Só que a gente quer apoiar a nossa fé, quer construir a nossa fé naquilo que a gente dá conta, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente tem de habilidade, no quanto que a gente orou ou não. Porque aí, quando a gente está enfrentando um desafio, fala assim: ó, tá vendo? Eu orei pouco essa semana, por isso que eu estou perdendo agora. Eu devia ter jejuado mais. Eu devia ter orado mais. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, amém, gente? Mas eu estou dizendo que se você construir uma fé baseado naquilo que você pode, naquilo que você consegue, essa fé, meu irmão, ela vai oscilar. Essa fé vai te fazer andar sobre as águas por um período, e depois, diante de algum perigo, você vai afundar. Mas eu não canso de dizer que quando a nossa fé falha, o amor está do lado para estender a mão.
Glória a Deus, glória a Deus. Mas quando a gente constrói uma fé baseada no caráter de Deus, você tem que entender uma coisa: se Deus falou, já é. Deus não está comunicando, Ele está realizando. Se Deus deu uma brecha na sua palavra, se Ele deu uma palavra para a gente, se Ele falou ao nosso coração, se tem na Bíblia, nós temos que consolidar nossa fé nisso. Por quê? Porque aí é uma fé resistente. Eu estou crendo que vou vencer, não porque eu sou bom, mas porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus é forte, porque o meu Deus é fiel, porque o meu Deus me sustenta, porque o meu Deus me guarda, porque o meu Deus falou. Porque Deus falou. Como é que você sabe que vai dar certo isso aí que você está fazendo? Meu Deus falou, e se Deus falou, eu creio. Sabe, meu irmão, a nossa fé falha muitas vezes porque nós estamos construindo uma fé, sabe, baseado naquilo que a gente assimilou. E a fé é muito importante, por quê? Porque é a fé que nos faz aceitáveis diante de Deus. Sem fé, então é a fé que me faz ter acesso àquilo que Deus falou. Amém? É a fé, é uma convicção interior, meu irmão, gerada pela palavra de Deus, que nos dá o acesso a tudo que Ele nos prometeu. Eu vou falar de novo. A fé é uma convicção interior. Como é que você sabe? Cara, eu sei. Mas por que você sabe? Eu sei porque eu sei. Eu tenho certeza. Mas como é que você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu já vi. Eu vi isso antes. Eu sonhei com isso antes. Sabe, eu já vi. Então, você ouve a palavra, porque o ouvir da palavra vai gerar fé no seu coração, sim ou não? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela é gerada pela palavra de Deus dentro de nós, e é essa fé que vai nos dar acesso a tudo que Deus prometeu. É pela fé que nós temos acesso à graça. Pela graça sois salvos mediante a... Você consegue entender isso? Assim, você já leu várias vezes, você já refletiu sobre isso, você sabe que a graça de Deus é o favor que nós não merecemos, você sabe disso. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos nossos pecados, né? Ele nos reconciliou de novo com Deus e tal. Agora, somos salvos pela graça mediante a fé. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: a graça de Deus, ela foi dada a todos os homens. Quantos homens? Toda a humanidade. A graça de Deus foi liberada a todos os homens. Todos. O que significa todos no grego? Isso. Exatamente, sabe grego já, todos é todos. Então a graça de Deus foi dada a todos. Agora, será que é todo, ou são todos que têm acesso à graça de Deus? Não. Jesus não morreu na cruz do Calvário para um grupo seleto de pessoas escolhidas, predestinadas para ir para o céu. Não. Cristo morreu na cruz por todos nós, por todos nós, mas nem todos vão ter acesso pela fé a essa graça, porque se fosse só para um grupo de pessoas não era graça, era escolha. Agora, deixa eu imagina o seguinte: Deus preparou um banquete para você. Você não vai pagar nada. Ele preparou um banquete para você e te convidou para sentar à mesa. Você foi e sentou na mesa. Isso é graça. Fé é o que faz você pegar o talher e levar na boca. Pastor, esses exemplos é tudo de gordo, né? Gente, é o que vem, sabe? Assim, não, eu queria, né, falar umas coisas mais fitness, né? Mas não tem jeito. Não, vou ser crente. Agora vou ser crente. Achei um negócio aqui. A ceia do Senhor, a ceia, o corpo e o sangue, é graça,
porque não merecemos, somos indignos, todos, daqui até lá, todos somos indignos, mas a graça nos dá o direito de celebrar a memória de Cristo, a memória do que Ele fez. Então isso é graça. Agora a fé me faz pegar o pão e o cálice, comer e tomar. Ficou crente agora, não ficou? Você entende? Então somos salvos pela graça mediante a fé. Então é você estar diante de algo, sabe, que está disponível para você, e aí pela fé você vai ter acesso. É possível que alguém seja salvo, mas passe uma vida inteira sem desfrutar das promessas de Deus, sem vencer batalhas, vai chegar no céu, mas vai chegar rastejando, vai ter a vida eterna, mas sabe, é assim, ufa, cheguei, graças a Deus cheguei, e sendo que Deus não quer isso para você. A fé vai te dar acesso a tudo que a palavra prometeu. Quantos querem receber isso? Diz amém. Então, quando o exército começa a ouvir a afronta do inimigo, ele fica apavorado e se esquece das promessas. E nós não podemos ser tentados dessa forma. Por quê? Porque se a palavra de Deus nos fez promessas, a palavra de Deus vai fortalecer a nossa fé. Então quando vier uma palavra contrária, quando vier uma palavra do inimigo, nós automaticamente vamos rejeitar, porque no nosso coração tem a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus. Sabe, os que ficam ouvindo a afronta, estão sempre oprimidos. Como o versículo 11 aqui de 1 Samuel 17. Apavorados e atônitos. Oprimidos, quantas pessoas oprimidas. Mas entenda que a fé também é um escudo, é um elemento de defesa e proteção, assim como Efésios capítulo 6, sabe, o escudo da fé, é aquilo que vai apagar os dardos inflamados do maligno, tudo aquilo que o inimigo lança contra você, você tem o escudo da fé para se proteger. Quando você está desprotegido, você está vulnerável. E tem muita gente lutando num nível muito raso de batalha, ouvindo ameaça e fugindo da batalha, ouvindo ameaça e fugindo da batalha. Ah, pastor, isso aí não é para mim não. Ah, não é não? Então deixa eu falar para você de um cara que talvez você admira muito, Elias. Como que é o nome? Elias restaurou o altar em Israel, enfrentou os profetas de Baal, matou 450 profetas de Baal, sacerdotes das vestes negras, mais 400 profetas de Astarote, acabou com aquele satanismo no meio de Israel que Jezabel e Acabe tinha trazido, rebentou com tudo que lá e tal, e fez, e fogo. Jezabel falou assim para ele, ó, amanhã sua cabeça está numa bandeja. O que Elias fez? Ameaça, ela ameaçou, ela falou, e Elias numa hora de repente de sensibilidade, e eu estou falando para você de um homem de fé, que orava e o fogo caía, sabe, um homem de fé, um homem que tinha a palavra, mas diante de uma ameaça, meu irmão, quase ele sucumbiu, ele entrou numa depressão, ele correu para uma caverna. Então se isso acontece com Elias, o que sobra para nós? Então por isso que eu estou falando para você, que você não pode basear sua fé naquilo que você pode, você tem que basear sua fé no caráter de Deus, porque não existe ameaça do inferno que pode destruir a vida daqueles que carregam promessas do eterno em suas vidas. Tem promessa para você sim, tem promessa, só você ler a Bíblia, leia a Bíblia, tem promessa. Ah, pastor, eu vou lá no culto da revelação e não sei o que de repente vai sair uma promessa para mim. Isso é chuva? Eu quero entrar no segundo ponto dessa mensagem com você. Tenha um comportamento diferenciado.
Glória a Deus pela chuva, né, gente? Precisando demais. Tenha um comportamento diferenciado. Todo o exército estava com medo. Mas aí chegou Davi. Chegou Davi. E sabe qual que é o grande X da questão? É que Davi, ele se destaca de todo aquele exército. Ele não se misturou. Ele chegou, ele não perguntou o que Golias falou, ele não perguntou qual foi a ameaça do Golias, ele chegou e perguntou: qual que é a promessa para quem matar esse incircunciso? Qual que é a promessa, qual que é a palavra para quem derrubar esse gigante? Sabe, e quantas vezes a gente está com o ouvido tão atento ao que Golias disse, e estamos tão desatentos às promessas de Deus. Nós não podemos, sabe, ficar mantendo nossas batalhas no nível raso, às vezes, sabe, de discussão, ou a gente fica discutindo sobre tantas coisas que são importantes até, mas muito mais importante do que partido político, do que política, do que economia, do que o dólar, do que não sei o que, queridos, é o reino de Deus, e essa é a batalha que nós estamos batalhando. Então, você vê que tudo aquilo, e daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto, mas tudo aquilo que o inimigo faz de ameaça, é aborto, é isso, é aquilo e tal, e muitas vezes nós estamos ficando amedrontados, nós estamos ficando apavorados. Tem crente falando que vai embora do Brasil. Eu falar para você, tem hora que dá vontade de eu pegar meus R$2 e sumir. Mentira, é só para fazer uma piada. Sabe, e a gente fica amedrontado diante de tantas ameaças, sendo que nós carregamos as promessas de Deus. Davi chegou lá, põe o versículo 26 para mim, 1 Samuel 17, 26. Irmão, não fica pensando na roupa no varal não, concentra aqui, deixa Deus falar com você. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. Ele perguntou para quem? Soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele chegou perguntando qual que era a promessa. E ele vai se posicionar diferente dos demais. Meu irmão, você tem que ter um comportamento diferenciado. Está todo mundo na empresa brigando, você é o pacificador. Está todo mundo na família brigando, você é aquela pessoa que vai trazer equilíbrio. Está todo mundo quebrando pau, você é aquela pessoa que traz paz para o ambiente. Você precisa ter um comportamento diferenciado. Você precisa ter um comportamento diferenciado. Muitas vezes nós estamos nos misturando, sabe, com os covardes, misturando com a linguagem. Aí vai lá para o versículo 30 para mim. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de quem? Que mandou chamar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. O comportamento diferenciado. Todo mundo está me ouvindo? O comportamento diferenciado de Davi começou com os soldados. E aí, como é que vai ser? Que vai ganhar e tal. Depois perguntou para outros homens. Ele foi para os mais graduados um pouco. Ele foi subindo o nível da conversa. E aí daqui a pouco, aquela conversa dele chegou até Saul, chegou até o rei. O pastorzinho está diante do rei agora. Só que pastor
que se comporta como rei não será pastor por muito tempo. Agora eu vou falar de Neemias, copeiro que se comporta como governador não vai ser copeiro por muito tempo. Operário que se comporta como gerente não vai ser operário por muito tempo. Funcionário que se comporta como empresário não vai ser funcionário por muito tempo. Meu irmão, você tem que ir subindo, você tem que subir, sabe? A sua guerra, a sua batalha. Você tem que falar e se comportar como quem já está lá na frente. Sabe, sua conversa não pode ser no nível baixo. Sua conversa tem que ser no nível alto. A conversa de Davi foi subindo até chegar na patente máxima, até chegar em Saul, até chegar no rei. Eu vou repetir isso, sua conversa não pode ser no nível baixo, sua conversa tem que ser no nível alto. Sua conversa não pode ser das coisas dessa terra, sua conversa tem que ser das coisas do céu. Sua conversa não pode ser de pessoas medíocres, você tem um comportamento diferenciado. Sua conversa é de alguém inteligente, que está buscando sabedoria. Meu irmão, sabe, está na hora da gente subir de nível de conversa, para que possamos subir de nível de batalha. A gente está conversando mais das coisas naturais do que das coisas espirituais. A gente está falando mais sobre futebol do que sobre o reino. Não tem nada contra futebol. Sabe, muitas vezes nós estamos mantendo a nossa conversa num nível muito baixo, num nível muito assim, raso, num nível muito natural. A gente está rindo das piadinhas. Está forte a chuva lá. Quantos estão aqui, digam amém. Se você ficar falando como a maioria fala, você não vai mudar de nível. Vou falar isso de novo. Se a sua conversa for uma conversa que todo mundo fala, você não vai subir de nível. Deixa eu perguntar para você. Qual era a conversa no meio do exército? Nós não lemos todo o texto aqui, mas a conversa era o seguinte, deixa eu ajudar você a lembrar. Olha, o filisteu mede tantos côvados de altura, sua lança é como uma lança de um tecelão, sua armadura pesa 300 côvados. Ele é um homem preparado para a guerra, ele é um guerreiro experiente. Inclusive, irmãos, Eliabe, que era irmão de Davi, Eliabe falou com Davi: Davi, eu sei o que você está fazendo aqui, você veio ver a guerra, você veio aqui ver a bagunça, você veio ver aqui a guerra. Mas Davi não entrou no papo de medíocre. Davi falou assim: olha, eu não sei o que está acontecendo com vocês, mas eu estou aqui para, em nome do Senhor dos Exércitos, vencer esse gigante. E aqui eu entro no terceiro ponto dessa mensagem: mantenha a batalha no ambiente do Espírito. Mantenha a batalha no ambiente do Espírito. Meu irmão, nós temos duas coisas muito extremas nos dias atuais. Nós temos pessoas que espiritualizam tudo. Aquela pessoa que vai sair de casa, uma pombinha pousou na árvore, ela fala: ai, o Espírito Santo está comigo. Não, ela já tinha que saber que o Espírito Santo habita nela. Mas ela viu uma pombinha, ela acha que é o Espírito Santo. Sabe? Chegou uma mensagem no WhatsApp, um sinal de Deus, Deus falou comigo, espiritualiza tudo.
vê um céu vermelho, nossa, é o pôr do sol, mas fala assim, ó, eu estou orando aqui, o fogo está pegando no céu. Então, nós temos de um lado pessoas que espiritualizam demais as coisas, só que por outro lado, tem pessoas que banalizam demais as coisas. E todo extremo é perigoso. Que tem gente aqui que espiritualiza tudo, aí ele fala assim, não, eu não uso camisa da marca tal, porque não sei o que do diabo, o tênis Nike é a asa da rainha, da deusa Vitória Nike, então eu não uso tênis Nike, porque é da deusa Vitória Nike, aí eu não uso a camisa não sei o que, eu não uso... Lógico, meu irmão, você não vai usar nada com capeta, com demônio aqui, né? Não? Sim ou não? Mas se você for pensar desse jeito, você não usa nada. Até porque o ídolo não é nada em si mesmo, nada. Claro, para quem crê e tem fé. Só que aí desse lado que tem pessoas espiritualizando tudo é espiritual, tudo é o diabo, tudo é não sei o quê. E aí do outro lado tem pessoas que estão levando suas vidas, estão conduzindo suas vidas como se nada fosse espiritual. Como se nada, sabe, fosse assim, então, não, isso aí é coisa da vida mesmo e tal. O pau está quebrando, a família está sofrendo ataque, e a pessoa está achando, não, é por falta de dinheiro. O pau está quebrando, a família destruída, não, é porque, eu não sei o que, fulano, ela é doida. Você nunca ouviu isso, filha? Eu estou falando por hipótese. Então, queridos, nós precisamos manter nossa batalha no ambiente do Espírito, sabe por quê? Porque Golias, ele chama Davi para descer a batalha para o nível da carne. Vamos ler mais algum versículo aqui, põe para mim o versículo 44. E disse, isso aqui é Golias que disse, palavras de Golias: venha aqui e darei a sua carne, as aves dos céus e os animais do campo. Pode deixar o texto. Golias está convidando Davi para descer a batalha para o nível da carne. O que Golias está vendo? Um pedaço de carne vindo. Vocês estão mandando um menino para lutar comigo? Eu vou dar a carne desse menino para os animais. Aí a resposta de Davi, pode passar. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança, armas naturais, e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi está falando, eu estou indo, mas quem foi na minha frente é o Senhor dos exércitos, a quem você desafiou. Sabe, e às vezes o inimigo está fazendo a batalha vir para o nível da carne, e a gente entra no nível da carne com o inimigo. Nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, meu irmão. Sabe quando você quer combater fogo com fogo, pedra com pedra, bateu, levou, comigo é assim, bateu, levou, falou, não sei o que, a gente está sempre trazendo uma batalha para o nível baixo, e eu estou falando para você hoje, elevar o nível da sua batalha, sabe, você não tem que lutar no nível da carne, porque no nível da carne, meu irmão, o diabo vence você, mas em nome do Senhor dos exércitos, você vence o diabo. Você vence a batalha, você vence a luta, quando a luta está no nível do Espírito. Mas a gente quer bater boca, a gente quer bater boca, a gente quer ir lá e... Quem aqui já, essa semana ou semana passada, sei lá, esse mês, ficou com vontade de dar um murro na cara de alguém? Eu sei como é. Quem não levantou a mão é mais santo que nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você.
vontade é bom que dá e passa, né? Só que tem uma coisa, filhos, queridos, a nossa luta não tem que ficar no nível da carne. A gente se irrita demais, a gente sente raiva demais, a gente sente, sabe, sentimentos às vezes que faz a nossa luta ficar no nível do chão, ficar no nível da carne. Mas só que se nós entendermos que é no reino do Espírito, você vai parar de bater boca com as pessoas e começar a repreender o espírito que está causando aquilo. Você vai parar de discutir e começar a repreender o espírito maligno que está agindo nessa situação. Então leve a sua batalha para o nível do Espírito. Vai indo para o jejum, para a oração. Vai sim, meu irmão, se consagrar. Vai sim buscar a Deus a hora que você quiser, de madrugada, à noite. Vai sim buscar a Deus. Isso é ultrapassado nada, meu irmão. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é apertado. Você tem que entender que existem castas de demônio que não saem se não for com jejum e oração. Então leve suas armas para o nível do Espírito, eleve suas batalhas, porque no nível do Espírito você e Deus é maioria em qualquer situação. Você e Deus é maioria em qualquer situação, mas tem que ser no nível do Espírito. Por quê? Porque o carnal, meu irmão, o carnal que está sempre lutando na carne, ele está sempre minando a sua fé. Na carne, nós não podemos vencer as tentações do diabo. O diabo tenta o carnal e o espiritual do mesmo jeito. O diabo não tentou Jesus? O diabo tenta o carnal e não pensa que só o carnal que tem tentação, não, o espiritual também tem. Só que o carnal, ele cede às tentações, uma hora ou outra ele vai ceder, ele não consegue resistir, mas o espiritual resiste o maligno e o maligno foge. E outro detalhe, eu sei que eu já ensinei isso aqui, mas vou repetir: não confunda tentação com provação. Tentação é o diabo querendo arrancar o pior de nós, provação é Deus querendo extrair o melhor de nós. Nunca se esqueça disso. Tentação é o diabo tentando extrair o pior de nós, mas provação é Deus tirando o melhor de nós. Então por isso que temos que ser espirituais, porque senão nós vamos enfraquecendo na fé, nós não vamos vencer, sabe, esses espíritos malignos que vêm para tentar destruir nossa vida, nossa família. E como saber se eu estou sendo carnal ou espiritual? O carnal, ele sempre começa perdendo o interesse pelo culto. Carnal, o cristão carnal, o maior sinal que ele está andando na carne é que ele começa a perder o interesse de vir no culto, o interesse de adorar a Deus. Ele fala: hoje eu estou cansado, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está calor, hoje eu não vou não. Primeiro sinal de um carnal, ele perde o interesse pelas coisas de Deus. Ele vem porque senão a esposa briga, ele vem senão o marido briga, ele vem porque senão ela vai dormir de calça jeans um mês, sabe, é sempre uma troca. Então o primeiro sinal de um carnal, ele vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Segundo sinal, ele vem na igreja pelos interesses errados. Ele vem, mas pelos interesses errados, pelos motivos errados. E aí, meu irmão, deixa eu falar para você, hoje é uma noite, eu vou encerrar já, para a gente ter um tempo para a gente orar. Até porque muito barulho, agita muito e tal, movimento, a gente fica tudo agitado, então eu quero orar. Mas no mínimo sinal
de que você está entrando na carne, confessa logo, fala logo, fala para Deus logo: Deus, eu estou perdendo interesse pelas coisas do céu, estou perdendo interesse pelas coisas do reino, estou perdendo interesse pelas coisas da igreja, me ajuda, me ajuda. Ou eu estou indo na igreja, mas eu estou indo para me paquerar, eu estou indo para me olhar as meninas, estou indo para olhar os meninos. Deus, me ajuda, confessa, fala logo. Não, Deus, eu estou mal, eu não estou bem. Fala logo, confessa logo para Ele. Por quê? Porque na carne, meu irmão, você vai perder as batalhas. Eu não estou falando que não pode paquerar, né? Pode, porque senão você vai casar com quem, né? Os solteiros, né? Os solteiros. Porque você está achando que eu não te achei, né? Solteiros. Eu já falei aqui, gente. Qualquer dia eu vou começar. Fulano, isso aqui é Beltrano, isso aqui é Cilano. Vos declaro marido e mulher em nome de Jesus. Pronto, já resolve. Só que se a gente não elevar nossa batalha para o nível do Espírito, nós estamos perdendo pequenas batalhas do dia a dia. A gente está perdendo a paciência muito fácil, a gente está xingando muito fácil, está escapando palavrão na boca de crente muito fácil. Mantenha a sua guerra no mundo espiritual, no reino do Espírito. O final da história, você já sabe. Golias o tempo todo chamando Davi para a carne. Ele só está vendo Davi como um soldadinho. Davi está falando para ele: eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. As armas de Golias: espada, lança e dardos. A arma de Davi: o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Quais são suas armas? O Senhor dos Exércitos. A quando que Ele é Senhor dos Exércitos? Se você estiver na guerra, meu irmão, de forma espiritual, Ele é para você o Senhor dos Exércitos. Venceu a batalha, Ele é o Jeová Shalom, o Senhor da sua paz, sabe? Ele é tudo que você precisa, mas você tem que ser uma pessoa espiritual. Nós não podemos ser tentados a andar na carne, a falar na carne, a conversar na carne, a fazer a obra de Deus na carne, porque todo tempo o inimigo está tentando trazer a gente para o nível da carne, para o nível raso. O tempo todo ele está tentando puxar a gente para um lugar que ele vai vencer. Mas se você entendeu a mensagem, você vai manter a sua batalha sempre no reino do Espírito. Eu não estou dizendo que não tem batalha, sempre vai ter, sempre vai ter. A questão é do lado de quem você está, porque se você estiver do lado do Senhor dos Exércitos, não tem batalha que você não vença, não tem batalha que você não vença. Fica de pé, meu irmão, eu quero orar com você. Quantas vezes nós já tentamos fazer do nosso jeito, hein? Fala sério, fala a verdade. Hoje aqui é momento da gente ser sincero com Deus. Nós entregamos nossa vida para Jesus e falamos para Ele: Tu és nosso Senhor. Mas a gente insiste em fazer do nosso jeito. A gente insiste em manter as batalhas sempre no nível raso. Com isso nós estamos perdendo batalhas, estamos perdendo os nossos filhos, perdendo, você está me entendendo? O mundo está sempre chamando eles para o nível da carne, meu irmão, o tempo todo. Você é o fator diferencial, você traz seu filho para o ambiente do Espírito. Você traz seu filho para o ambiente do Espírito. O
mundo está sempre convidando eles para vir para o nível da carne. O diabo está sempre tentando trazer eles para o nível da carne. Se a gente tiver carnal também, a gente não vai perceber as ciladas do maligno, levando nossos filhos, às vezes para as drogas, para a depressão, para a prostituição, para a fornicação. Eu falo isso com temor, gente, com temor no meu coração, com temor. Que eu sei, eu também tenho família, eu também tenho filhas. O que eu estou falando para você é que a gente tem que sempre vigiar, sabe? Aqui, ó, nossas batalhas têm que estar aqui, nesse nível mais alto. Tem doenças que são naturais, eu sei. Mas tem doenças que são espirituais, meu irmão. Você tem que trazer isso para essa batalha aqui de cima. Tem coisas que estão travadas por causa do sistema. Por causa do sistema. Mas tem coisa que está travada, meu irmão, porque é coisa do inimigo. O diabo trabalhando. Então não estou falando para você espiritualizar tudo. Mas eu também estou te dizendo, toma cuidado para você não banalizar tudo, achar que nada é espiritual. Eu prefiro achar que essas coisas são espirituais, porque se eu entender que são espirituais, eu vou lutar de forma espiritual. Sabe essa música aqui que nós cantamos, que Ele acalma o mar, acalma a tempestade? Não sei se vocês lembram do texto. E eu até já falei sobre isso aqui, mas Jesus repreendeu o vento e falou com o mar. Sim ou não? Repreendeu o vento e falou com o mar. Se você entender a diferença disso, você vai saber que as ondas são causadas por causa do vento. É o vento que faz as ondas. Então, Jesus não chegou repreendendo o mar, Ele chegou repreendendo o vento. O vento era a causa do mar estar agitado. Ele repreende o vento e fala com o mar. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está repreendendo pessoas e falando no reino do Espírito. A gente repreende pessoas, a gente xinga, a gente é duro, a gente é bruto, a gente é firme. Aí no reino do Espírito, dia, ó céus. Meu irmão, seja um Davi no reino do Espírito. Seja um Davi, seja alguém que se diferencia da maioria, seja alguém que se destaca da maioria. Sua mãe já era profeta, ela já falava, você não é todo mundo, confia nela. Davi não chegou no meio de todo mundo não, ele não chegou querendo saber o que Golias estava ameaçando, não. Ele chegou falando o que o rei prometeu. O que o rei prometeu. Quando você for enfrentar as batalhas, qual que é a recompensa do reino para essa batalha vencida? E aí você começa a lutar, repreendendo o vento. Você me entende? Repreendendo espíritos malignos que estão agitando o seu mar aí, ó. Aí você repreende o vento e acalma o mar. Senhor Jesus Cristo, reconhecemos a Tua autoridade, o Teu governo, o Teu poder sobre nós, sobre nossas vidas, sobre este lugar. Papai, entendemos que temos vivido muitas batalhas, temos vivido muitas ameaças, Senhor, em tantos níveis, ameaças no nosso casamento, ameaças na nossa finança, ameaças no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa empresa, ameaças, Senhor, de falência, ameaças, Senhor, de pobreza, ruína e miséria, ameaças, Senhor, de separação. Mas, Pai, nós queremos nessa noite, Pai, elevar nossa batalha, Pai, para o reino do Espírito, Pai, e pedir, e orar, e clamar, para que o Senhor vá na nossa frente. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és aquele que derrota os gigantes, Tu és aquele que derruba os gigantes.
Senhor, Tu és aquele que acalma o mar, a tempestade, Tu és aquele, Senhor, que repreende o vento. Então, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que os Teus filhos tenham discernimento espiritual. Abre os nossos olhos espirituais, papai, para entendermos em que nível de batalha estamos, porque estamos lutando na carne, estamos querendo forçar a barra, estamos querendo forçar as coisas, lutando no nível da carne. Senhor, nós não podemos vencer. Mas, Pai, que a palavra do Senhor liberada sobre as nossas vidas hoje nos faça entender que a nossa batalha é em outro nível, Pai. É no nível do Espírito, Pai. É no ambiente do Espírito que nós vamos levar, Senhor, realmente, Pai, as nossas batalhas e vamos vencê-las, Deus, em nome de Jesus. Papai, que os Teus filhos aqui, Pai, filhas aqui, Senhor, que têm enfrentado lutas, batalhas, desafios em suas vidas, vida emocional, papai, que o Senhor possa fortalecer e dar graça, que essa pessoa pare, Senhor, de tentar lutar com as próprias forças, Pai, e possa lutar com a força do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, pessoas que estão vivendo aqui, Senhor, tantas ameaças, tantos conflitos, Pai, que possam levar suas lutas para o reino do Espírito, Senhor. Que o Senhor possa dar visão, discernimento, Pai, para que cada um aqui, Senhor, possa avançar, crescer, prosperar naquilo que o Senhor designou para cada um, Papai. Que estejamos prontos, Senhor, para construir uma fé forte, uma fé, Senhor, que é baseada na Tua palavra, no Teu caráter, e não no que podemos ou no que conseguimos. Nos dá essa força, Pai. E agora, Pai, lutando também no reino do Espírito, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que tem oprimido vidas, pessoas e famílias. Todo espírito de opressão, de tristeza, de depressão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, confusão e brigas, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Que vá para o lugar que o Senhor determinar. Espíritos de enfermidade, espírito que traz doenças, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Bata em retirada em nome de Jesus. Espíritos malignos que estão agindo nos casamentos, destruindo casamentos, provocando divórcio, agora eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e é em nome do Senhor dos Exércitos que eu declaro que esse casamento é uma bênção. Espíritos malignos que têm oprimido crianças, adolescentes, trazido ansiedade e opressão, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. Espíritos malignos que têm trazido confusão mental, mente acelerada, pensamentos desconectados, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Sai, leva essa seta com você em nome de Jesus. Que as mentes sejam livres, que as mentes sejam sãs, que as mentes sejam livres em nome do Senhor Jesus. Espíritos malignos que têm atingido, atacado a fé dos irmãos, atacado a fé dos cristãos, eu agora te digo, a nossa fé é baseada no caráter de Deus, não é no que podemos, é no que Deus pode. Então, espírito maligno, não cairemos na sua tentação, porque o Senhor tem nos guardado. Espírito maligno que tem drenado as finanças, tem roubado as famílias, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor, possa ser tocado em seus corações, Pai, diante dos teus princípios, para que possam viver as tuas promessas. Mas naquilo que o inimigo está saqueando, Senhor, guarda essas vidas, guarda essas famílias, guarda essa empresa, Senhor, em nome de Jesus. Essa família vai prosperar, essa empresa vai prosperar, esse negócio vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Espíritos malignos que está trazendo procrastinação, desistência, desânimo,
falta de ânimo, falta de vontade de fazer o que precisa ser feito, espírito maligno que tem drenado a energia dessas pessoas, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Espírito de impureza sexual, de pornografia, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada com a sua sujeira, com suas porcarias, porque aqui só tem mente santa, mente renovada, mente restaurada. Somos redimidos, somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Espíritos familiares que tentam migrar de família a família, trazendo opressão, suicídio, alcoolismo, vícios, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Essa pessoa já entregou a vida para Jesus, toda maldição está cancelada na cruz do Calvário agora, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição proveniente de palavras ditas e malditas por autoridades, por pais, por autoridades eclesiásticas, pastores, líderes ou padres, estão canceladas essas palavras. Nós recolhemos do mundo espiritual, tornamos sem efeito e declaramos que o povo de Deus é um povo santo, um povo abençoado, um povo livre. Espíritos que têm se infiltrado nas famílias, produzindo contenda, brigas, confusão, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Espírito de acusação, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Espírito de mentira que tem entrado nos casamentos, espírito de mentira que tem entrado em famílias e em vidas, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Espírito de medo, eu te dou uma ordem agora, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Que toda carnalidade seja vencida hoje, que toda carnalidade seja rompida hoje, que toda carnalidade seja vencida hoje, e que possamos andar no nível do Espírito, em nome de Jesus. Querido, faz uma oração comigo, fala: Senhor Jesus, eu creio e recebo a palavra do Senhor. Eu creio que fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. Não foi com ouro, nem prata, nem coisas corruptíveis deste mundo, mas com o sangue vertido na cruz do Calvário. Eu declaro sobre a minha vida e a minha família: somos abençoados, somos redimidos, somos salvos, somos santos, somos puros, somos verdadeiros, e que tudo aquilo que diz ao contrário está repreendido em nome de Jesus. O meu casamento é uma bênção, o meu casamento é reino de Deus, meu casamento é um pedacinho do céu, e tudo aquilo que está tentando destruir o meu casamento está cancelado agora, em nome de Jesus. Eu abro mão de toda carnalidade, de toda impulsividade, de todas as armas carnais, e tomo posse das armas espirituais em Cristo Jesus. E eu declaro que em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Eu sou próspero, a minha vida financeira tem saúde. De hoje em diante vou continuar prosperando, sendo mais abençoado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus filhos são como flechas que vão acertar o alvo. A minha igreja é o reino de Deus na terra. A minha igreja é uma bênção. A minha igreja
A igreja de Cristo será redimida e vai redimir essa cidade para o Senhor Jesus. Eu declaro pela fé que em Cristo sou mais que vencedor, sou liberto, sou salvo e sou puro. Amém. Amém. Aleluia.